Lúcia. Buenos dias, que coisa, a internet também, né? Tudo bem por aí? Tá mutado só. Bom dia, Rafael. Que legal, né? Muito Bruna aleatório. tá famosíssima. O pessoal começou a escrever pra ela, falou, gente, o que tá acontecendo? Né? Tá ela no story do presidente. Não é fraco, não. Isso. Mas, que coisa. Aí a gente vai falar sério a partir de agora, né, Maria Luz, que o quadro não deixa de ser grave com esse aumento de juros. Tem perspectiva de chegar a 14,25% em março, 14,25% em março. Né? Primeiro, como você viu essa mudança do Copom na semana passada, e depois eu entro em alguns aspectos específicos. Então, agora a imensa maioria, né, do Copom é indicada pelo governo Lula. E já estava, né? A gente já estava com 5, já estava com a maioria, porque são 9 diretores do Banco Central, 4 tinham sido indicados por Lula e 1 por Dilma. Então, a gente já tinha 5 indicados pelo PT ali. Agora são 7. Dos 9, 7 são indicados pelo PT. Então, todo mundo esperava, não é, que esse Banco Central, livre ali do Roberto Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro, teria uma visão mais voltada para o país. Mas, como já estava, inclusive, indicado na última ata de 2024, em dezembro, quando o Banco Central esticou e aumentou 1% na taxa básica de juros Selic, quando ele aumentou lá em dezembro para 12,25, ele já deixou indicado em ata que poderia aumentar mais 1% em janeiro e 1% em março. Gente, isso é um suicídio econômico. Nós já vimos esse filme. O Banco Central esticou a taxa Selic para 14,25 ali no final do governo Dilma, jogou o país numa recessão. Olha, naquele momento não tinha motivo nenhum para a crise. O Brasil vinha até 2014 tendo um crescimento do PIB de em média de 4% ao ano. Nós estávamos ali com uma situação relativamente controlada. Aí o Banco Central dobrou o que a gente chama de bolsa banqueiro, o enxugamento de moeda da economia através de 2 mecanismos. Hoje, daquela época era só operação compromissada, o abuso da operação compromissada. Agora, além do abuso da operação compromissada, ainda usa os depósitos voluntários remunerados, outro instrumento que foi aprovado durante a pandemia. Então, ele usa esses 2 instrumentos para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos. E esse tipo de operação, ele aumenta brutalmente quando o juro chega nesses patamares abusivos. Por quê? Quando a taxa básica de juros aumenta, todas as demais taxas de juros de empréstimos, de mercado, todo tipo de taxa aumenta. E as pessoas ficam desencorajadas a pegar empréstimo. Só pega empréstimo aquelas pessoas que não têm outro jeito mesmo, que já estão ali com uma encomenda engatada, tem que comprar uma matéria-prima, ou uma máquina que quebrou no meio de uma produção, ela tem que consertar ou repor, ela é obrigada a pegar um empréstimo. Caso contrário, vem uma insegurança, né, e as pessoas pegam menos empréstimo. Então, o nosso dinheiro, o dinheiro da população que está nos bancos, sobra lá. E o que o Banco Central faz? Aceita que os bancos depositem o nosso dinheiro lá no Banco Central e paga juros para eles diariamente. Então, Rafael, o que você acha? Se o banco pode ganhar lá 13,25 agora, no mínimo, porque no depósito voluntário remunerado pode passar de Selic, viu? A remuneração. O que você acha? Os bancos vão preferir ganhar imediatamente esses 13,25% ou mais, sem ter que fazer cadastro, sem ter que vigiar se está pagando, se não está pagando, sem absolutamente burocracia nenhuma, investimento nenhum. É um clique. Ele coloca lá no Banco Central e ganha, não perde um minuto. Eles vão preferir fazer isso ou vão preferir emprestar a juro baixo para a população?
é lógico que eles vão preferir enxugar lá. Então, essa operação compromissada, ela sobe toda vez que o juro chega em patamar abusivo. Então, a gente tem uma combinação completamente suicida. E quem usou esse termo suicídio econômico foi o Piketty. Quando ele estava analisando aquela crise de 2010 lá na Europa, ele falou: em momentos de crise, tem que baixar juro e irrigar a economia com moeda para o dinheiro circular de forma saudável, gerando emprego, renda, etc. Aqui no Brasil, o Banco Central está fazendo as duas coisas ao contrário. Está subindo demais os juros, sem justificativa técnica, econômica ou política que se sustente, e, ao mesmo tempo, enxugando mais de 1,5 trilhão de moeda. E mais, gastando dinheiro do Tesouro Nacional para remunerar bancos sobre esse 1,5 trilhão diariamente ou mais. Então, olha, é querer mesmo produzir, aprofundar mais uma crise, que a gente ainda não saiu daquela crise fabricada de 2014 em diante, não. A gente ainda está vivendo os efeitos daquela crise. E agora vem outro aprofundamento. Né? Não, olha, não dá para entender, a não ser que você leve ao pé da letra aquela declaração que o Campos Neto deu ao Correio Brasiliense. Você deve se lembrar, Rafael, que eu cheguei a mostrar aqui em algum outro programa. Campos Neto falou: você tem que colocar o país em recessão. Você lembra dessa frase dele? Numa entrevista para o Correio Brasiliense? É isso. Eles têm um sincericídio. Decisão deliberada, porque não há outra justificativa. Não há. Tá? Agora, nem justificativa política não tem, porque é gente, teoricamente, do mesmo campo do presidente. Né? É grave. Então, sobre isso também, líderes do governo, líderes não, né, assim, parlamentares como Lindbergh Faria, a Gleisi esboçou um pouco nessa linha, mencionaram esse aumento, até não diretamente, mas tentando justificar em parte a posição do Galípolo. Eles dizem que houve um guindance, a projeção do Banco Central no finalzinho da gestão do Campos Neto, determinando o aumento de juros pelas próximas 2 vezes, né? Veio essa primeira, espera-se mais uma em março, a gente deve ir para 14,25%. Os juros, e eles têm cumprido essa projeção. O Lindbergh explicou, né, na perspectiva dele, que, enfim, votaram dessa forma por conta dessa determinação do Campos Neto lá do final do ano. Mas como é que funciona isso, Maria Lúcia? O Copom é obrigado a seguir isso? Quero dizer, se o Galípolo não vota nesse sentido, o Copom acaba decidindo não aumentar os juros, haveria alguma espécie de retaliação do mercado? Como funciona esse jogo das projeções e expectativa do mercado? Por exemplo, se eles não subissem os juros, o que poderia acontecer nesse sentido? Olha, primeiro, Galípolo não tinha que obedecer e nem a diretoria do Banco Central não tinha que obedecer, porque aquilo ali era uma projeção, se continuassem com o que eles chamavam de ali risco diante do excesso de gastos governamentais, que eles chamam de excesso, né? Quando, na verdade, o excesso está na conta dos juros. Mas eles chamam de excesso o volume de gastos sociais. E eram principalmente duas justificativas, aliás, três justificativas, todas três, vou te falar, furadas. Primeiro, que estaria havendo um excesso de gastos sociais. Segundo, que estaria havendo um risco de aumento da inflação. Não é? E terceira, uma insegurança do mercado diante desses fatores. Então, se continuasse esses fatores, teria que subir o juro 1% em janeiro, 1% em março. Vamos ver se existem esses riscos mesmos. O que a gente viu no final de dezembro? Um corte de gastos sociais, você lembra? Nós fizemos um programa aqui, eu comentei, você chamou outras pessoas para comentar, o pacote que o Lula apresentou, avançando, inclusive, sobre o reajuste do salário mínimo, que foi mitigado,
para reduzir o gasto, inclusive com previdência e outros benefícios, dificultaram o acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, que vai também reduzir o gasto com esse benefício social, e reduziram o acesso ao direito do abono salarial. Toda fatia de trabalhadoras e trabalhadores que ganham entre um salário mínimo e meio e 2 ao mês não terão mais aquele abono de um salário mínimo por ano. Só quem ganha até um salário mínimo e meio agora. Antes, era quem ganhava até 2. Então, tudo isso, esse pacote foi aprovado pelo Congresso Nacional. Eles deram uma aliviadazinha ali no acesso ao BPC, mas continuou, tá? Continuou o controle e tal. Então, isso aí foi cumprido pelo governo. Ele reduziu o gasto, apresentou esse pacote, se fritou, né? Eu, inclusive, dei uma entrevista lá para o IHU. Para mim, Rafael, é um outro Lula a partir daquele pacote. Porque até então nós tínhamos tido ataques a direitos sociais, como reformas de previdência nos governos Lula, etc. Porém, um ataque direto ao salário mínimo. Isso é uma nova fase de Lula, tá? É gravíssimo. Ele deu isso para o mercado. Então, não haveria esse perigo. Segundo, não justifica subir juros para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. Agora, por exemplo, a Petrobras está aumentando o diesel. Por quê? Porque para as empresas estrangeiras, as petroleiras estrangeiras, que vendem diesel aqui no Brasil, para elas trazerem o diesel lá de fora, importado, transportar, etc., elas não conseguem competir com o preço da Petrobras. Então, para as petroleiras estrangeiras continuarem vendendo diesel aqui dentro e lucrando, a Petrobras está subindo o preço para agradar a petroleira estrangeira que explora o mercado aqui. Olha que insanidade. Eu te pergunto, o que adianta subir juros para reduzir o tipo de inflação provocado pelo aumento de combustível? Vai fazer cair o preço do diesel? Não. E quando sobe o preço do diesel, sobem todos os preços. Então, não justifica subir juro para isso. Tem que ir lá e mudar essa política insana de preço que a Petrobras está praticando. Entendeu? Para manter aqui dentro um mercado interessante, atrativo para petroleiras estrangeiras. Por que o Brasil faz isso? Agrada a petroleira estrangeira e prejudica toda a economia do país e todo o povo, toda a população. Então, não tem, Rafael, justificativa para isso. O mercado ia chiar? Claro. Essa é a arma do mercado. O mercado, ele tem o direito de ficar nervoso. Ele tem o direito de dar chilique. Ele vai lá e sobe o dólar. Ele vai lá e ameaça. Por que ele faz isso? Porque aqui no Brasil não tem controle de capitais, não tem limite de juros, e o Banco Central, independente, entre muitas aspas, não controla os abusos cometidos pelos bancos privados no Brasil. Então, não adianta subir juro para isso. Nós vamos ficar, então, alimentando o monstro indefinidamente? Isso tem que mudar. E como é que muda? Colocando regras. Nessa propaganda aí que a Bruna apareceu, que você fala, o próprio presidente Lula fala, se a gente quiser, a gente faz, porque o Brasil é muito forte, o nosso povo é isso, é aquilo. Sim. Por que ele não apoia o projeto de lei que limita juros no Brasil? Isso não é nenhuma excrescência. 76 países do mundo têm limite de juros. Você pensa que os bancos lá fora são mais bonzinhos do que aqui? Não. Lá eles agem do jeito que agem, mantendo o juro baixo para a população, porque se botar juro alto,
É crime, é usura. É assim na França, na Espanha, Portugal, Estados Unidos. Por que aqui no Brasil essa farra? Eles fazem o que querem? Porque não tem lei que limite e não tem controle de capitais. E o Banco Central faz o jogo, chega a colocar em ata que haveria uma reação de mercado. Ora, isso é um absurdo. Isso aí, por isso que é importante ter um programa como a TV Democracia, Rafael, que a gente pode explicar isso para a população. Sabe por quê? Isso só vai mudar quando a população dominar isso, e não tem, você vê que não tem dificuldade nenhuma para dominar isso, não precisa ser nenhum especialista para dominar isso, é só entender esse jogo que o mercado faz para continuar mantendo seus privilégios, aprofundando a desigualdade social no Brasil, e nós ficamos aí vivendo no avesso do país que poderíamos estar, um Brasil riquíssimo. E olha aí como é que vive o nosso povo. Olha aí a nossa economia patinando. Olha o nosso atraso tecnológico. Olha, é revoltante. É incrível como todo o lobby, toda a pressão sobre o Banco Central, justamente, tem relação com isso. Algo que eu denuncio há tanto tempo. O Márcio também aqui num esforço gigantesco, né? Agora eles querem fazer aquela história do Banco Central ser instituição, eu nem lembro o palavrão que é, uma frase enorme, né? Mas para não colocar como uma empresa privada diretamente. É um lobby muito eficaz, que atende esses interesses poderosíssimos, né? Não sei até onde o Isso. governo tem força para peitar isso e tem cedido. Né? Mas, enfim, muito impressionante ainda o resultado. Vamos ver em março, né, meu querido? Deve ir para 14,25% maior juro real do mundo. Os Sim. prejuízos são muito grandes, né, minha cara? E com isso já encerro. Rafael, o próprio Banco Central divulga uma tabelinha, a auditoria cidadã faz até um card. A gente coloca no card o print da tabelinha que o Banco Central divulga, qual é o impacto do aumento de cada 1% na taxa básica Selic no gasto com juros da chamada dívida pública. Cada 1% de aumento da Selic são 55 bilhões de reais. Cada 1%. Então, se a gente pegar só o aumento de dezembro e esse agora, de janeiro, nós temos um gasto extra com juros de 110 bilhões de reais a mais por ano, fora o quase trilhão que já está o juro da dívida. Já está em quase 1 trilhão. Você aumenta 110 bilhões. E aí eu te pergunto, o que adianta esse pacote de Lula que pretende cortar 30 bilhões em 2025? 30. Esses dois últimos aumentos da Selic já deu 110. Se subir mais um em março, como anunciado, já são 165 bilhões. 5 vezes a economia que Lula se fritou para fazer com esse pacote. Esse último, né, pacote, fora o resto, fora tudo que o arcabouço limita e amarra. Então, nosso povo tem que acordar. Se não enfrentar esse sistema da dívida, isso é um sistema, tá? É um sistema que usa a dívida pública, porque o que acontece? Vai, mesmo cortando tudo que está cortando, nós vamos ter 1 trilhão e 100 para pagar juros em 2025? Não vamos. Não tem. Então, como que paga? Porque você não vê nenhuma manchete dizendo que os juros deixarão de ser pagos. Então, como é que paga? Emite mais dívida para pagar juros. E a dívida está fazendo assim, ó, está explodindo. E o que acontece com a dívida alta? Ela vira mais uma justificativa para contra-reformas, como a da Previdência. Como Arthur Lira já vinha fazendo toda semana, tem que cortar na Previdência, não tem saída, tem que cortar, não é? Reforma administrativa, que é outra contra-reforma, para desmontar o Estado, para reduzir ainda mais os direitos sociais prestados à população. E a dívida alta justifica o quê?
privatizações, que é o que o mercado mais quer, se apoderar das empresas estratégicas, lucrativas, como se apoderou da Vale, das siderúrgicas, das hidrelétricas e Eletrobras, né? Então, olha, nós estamos perdendo o nosso patrimônio para esse sistema. Nós estamos perdendo os nossos direitos sociais para esse sistema. E não vamos reagir? Por isso eu me orgulho de estar à frente da Auditoria Cidadã da Dívida, que tem sido aí sabe, há 25 anos, esse ano a gente completa 25 anos. Rafael, boda de prata. E com muito orgulho para todos nós, desse coletivo, com coerência, desde o início, com a mesma bandeira, o mesmo discurso, o mesmo objetivo de garantir recursos para o nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental. E a gente enfrenta o sistema da dívida, porque esse sistema é a pedra no meio do caminho, né? Que impede que um país tão rico como o nosso alcance esse desenvolvimento de forma integral, né? Eu acompanho a auditoria, pelo menos ali desde 2012, 13, realmente movimento importantíssimo. Fico muito feliz de ter te conhecido depois, com o tanto que eu te respeito e admiro, Maria Lúcia. Obrigado também pela entrevista. Vamos ver essa batalha que vocês travam por aí, ver a situação do Banco Central em geral, né? A gente continua trazendo consciência, despertando para esses assuntos importantes. Mas te libero, minha querida. Obrigado mesmo pela entrevista. Muito. Falaremos em breve. Ok, Rafael, muito grata a você também, a todos os seguidores e seguidoras aqui do TV Democracia. Aguardo todos vocês nos canais da Auditoria Cidadã. E olha, só um recadinho, a gente está com inscrições para o nosso novo curso em aberto. Um novo curso da Auditoria Cidadã da Dívida. Acessem lá, auditoriacidadã.org.br, todas as informações estão lá. Um curso à distância, você pode ver as aulas na hora que quiser. E é mais um instrumento para conscientização popular que a gente está lançando. Aguardo vocês lá também. Um grande abraço. Gratidão, Rafael. Boa semana. Um bom mês também. Semana. Para nós. Tchau, tchau.